ele não adiantou se esconder. O que eu te quero dizer com isso? Fulano estava encarnado ali, eu custei, mas identifiquei. Aí o que ele faz? Vem para obsidiar. Aí esse é um prejuízo. Por quê? Porque o espírito que traz uma animosidade, seja causas anteriores ou causas atuais, ele vai tentar prejudicar a pessoa a quem ele considera que tem um débito com ele. Esse é o grande problema. E aí é pessoal. Então, como isso ocorre? Todos os espíritos, todos nós, aí a definição de médiuns do Livro dos Espíritos, que todos somos médiuns, por esse detalhe, porque somos capazes de receber influência do mundo espiritual. Então, esses espíritos que estão desencarnados, eles têm muito mais poder de ação de quando estão encarnados. Isso é um dos motivos para que o espírita não defenda a pena de morte. O argumento de Kardec é esse. Porque você vai tirar... estamos considerando que essa pessoa que seria condenada à pena de morte é o inimigo da sociedade. Eu falo assim, você vai pegar o inimigo da sociedade, você tirar do convívio, tudo bem, até aí legal. Mas se você levar a pena de morte, o que você vai fazer? Você vai liberar ele. Então, você tira da sociedade, mas o objetivo tem que ser tirado da sociedade para educar. Quando você leva ele à morte, você libera, esse espírito vai poder influenciar várias mentes, até para seguir os objetivos criminosos dele. Esse é um argumento de Kardec, 2, para o ponto da pena de morte. Você vai tirar o inimigo da tua frente, onde você tem controle, e você vai liberar ele e potencializar o grau de influência dele nos outros. Então, esse é um dos argumentos. E outra situação é porque essas influências, elas têm vários graus. Então, tem a obsessão simples, que geralmente ela não é pessoal. Ela não é, eu não gosto de você, você fez alguma coisa contra mim no passado. Não é esse tipo de compromisso. A obsessão simples, que não chega nem... o Altivo falava muito isso. O pessoal confunde, não é? Isso não chega a ser obsessão, isso é um encosto. Ele falava assim para a gente brincando. Mas por quê? Porque não tem nada pessoal. O que caracteriza a obsessão mesmo é: eu tenho um problema com você e vou te prejudicar. Isso caracteriza a obsessão, e a gente vai ver que tem vários graus. Mas aquele negócio do você tem um tipo de pensamento aos quais eu tenho afinidade. Aí eu me aproximo de você. Por exemplo, você é uma pessoa que é odiosa, guarda rancor, eu também sou assim, estou desencarnado, me aproximo. Então, por isso que ele falava que de brincadeira, é um encosto. Isso não é obsessão, porque eu não tenho nada contra você. Eu estou ali porque fui atraído por essa sintonia ou por afinidade de uma maneira geral. Agora, obsessão mesmo é aquela que eu sou motivado por alguma coisa e quero realmente te prejudicar por isso. Isso pode ser pessoal, quando é do relacionamento, pode ser contra o CNPJ. Por exemplo, um trabalhador da doutrina espírita. Um espírito que não é a favor desse pensamento, é contra esse pensamento, ele pode perturbar esse cara por conta dele representar um pensamento que é contrário ao que ele gosta. Então, tem essas gradações. E isso chega a esse grau de a obsessão, onde eu influencio, perturbo, prejudico. Tem um grau mais profundo, que é a subjugação, quando eu tenho um controle, mas ainda não total, e a possessão, que é um controle total. Então, esses espíritos, eles são aqueles espíritos, são os relacionamentos que nós conquistamos, ou hoje mesmo, ou no passado. Então, isso, como muda?
Tu imagina eu fazendo um mal a você, pessoalmente. Nós trabalhamos juntos e eu estou te prejudicando. Aí, teu pai está desencarnado, tua mãe está desencarnada. Todo mundo está vendo isso. É um Big Brother esse negócio. Que sentimento esses espíritos vão ter quando observarem que eu estou querendo prejudicar um ente querido dele? Duas coisas. Se esses espíritos já forem evoluídos o suficiente para não quererem me fazer o mal, aí eles vão até orar por mim e vão me ajudar. Mas, se eles já não estiverem nesse nível, eles vão se sentir e vão tomar defesa dela, me prejudicando. Já arrumei um problema. Então, não é só o problema individual que eu tenho que perceber. Eu tenho que perceber as consequências, vamos chamar assim, dos efeitos colaterais disso. E isso, com esse foco, aumenta muito mais o espectro de observação desse negócio. Então é a mesma coisa, turminha de colégio. Você está ali, você mexeu com um, mexeu com todo mundo ali da outra turma, todo mundo fica contra você, e por aí vai. Então, a motivação é, além de eu seguir a lei, de eu não arrumar problema, e de eu querer evoluir, é eu não me prejudicar por essas ações. Porque essas ações, você vai falar assim, mas um espírito vai poder fazer mal? Deus permite? Não, Deus não permite se eu não tiver nada a ver com a coisa. Mas quando eu tenho culpa no cartório, não tem nada a ver com Deus permitir ou não, é a lei, é lei de causa e efeito. A gente planta o que colhe. O que não permite é se eu me junto com o espírito desencarnado e falo assim, vamos fazer mal para ela, porque eu quero. Mas ela não tem nada com isso. Se ela não tiver nada com isso, não, Deus não permite. Deus aí a lei não permite. Por quê? Sintonia. Tem que haver alguma coisa. Agora, se tiver a ligação pelo ódio, pelo mal, aí, meu amigo, teve a sintonia, aquilo vai... quem permite é a lei. E essa lei não tem ninguém comandando, ela é perfeita, ela é automática. É sintonia pura, está na mesma frequência. Por isso que alimentar esse sentimento é prejudicial para ambos. Aí o que ocorre? É igual no processo de obsessão. Quando você atende um espírito que ele está desencarnado e está tentando prejudicar uma família que está encarnada, geralmente é isso, porque ali a gente não sabe contra quem que é, bota o endereço lá para o trabalho de desobsessão e você conversa com o espírito narra as situações. E que fala de que prejudicou, acabou com a minha família no passado, fez isso, aquilo, outro. E está ali. Se no diálogo e na atuação do plano espiritual que está trabalhando com aquele caso, se nós conseguirmos convencer aquele espírito que ele está perdendo tempo em perseguir aquele indivíduo ou aquela família, o que vai acontecer com ele? Ele vai seguir a vida dele. E geralmente um diálogo por exemplo, está defendendo a família, houve um caso assim. Não, ele acabou com a minha família, não sei o quê, mas tudo bem. Cadê a tua família? Não, ele acabou... Aonde está a sua família agora? Não sei. E às vezes até a gente tem que dar uma exagerada, tipo assim, não estou te entendendo. Tu diz que ele prejudicou os seres que você amou, você odeia ele, e você está há quantos anos colado com ele? E às vezes o cara fala um monte de tempo. Peraí, não estou entendendo mais nada. Você diz que odeia esse espírito, e você ama os seus, e você está com ele e não está com os seus? Que amor é esse? E aí, quando cai a ficha do espírito, e ele entende isso, que ele falou, realmente, eu estou brigando por quê? Estou brigando por um negócio
que não existe, que é a morte, no sentido. Que ele está falando assim, ele fica pensando, pô, matou minha família. Não, não matou, está todo mundo aonde? Se você sobreviveu, eles sobreviveram. Aonde estão eles? Aí o espírito vai construindo aquilo. Se ele chega à conclusão, pô, realmente eu não tenho nada que está aqui com esse cara que eu odeio. Eu vou procurar quem eu amo. Aí é como que ele se libera do processo. Então, ó, ele se sentiu ofendido, entendeu que aquilo ali não está beneficiando a ele abriu mão do processo de retaliação. Ele se libertou. Seguiu o caminho dele. Agora, isso serve para a gente entender, porque não adianta só botar o papelzinho lá. E se eu não mudar, eu que botei o papelzinho lá para aquele processo de desobsessão funcionar. Meu amigo, se eu não tiver uma mudança comportamental e continuar criando os problemas que eu criei para aquele espírito no passado, o meu comportamento atingiu ele, o que vai acontecer se eu não mudei minha postura mental? Substituição. Substituição no Maracanã. Saiu o obsessor A, entrou B. Por quê? Porque qual é a origem? É minha vibração, minha característica. Se eu não me transformei, ainda sou aquele espírito que criou aquele caso lá atrás, eu vou atrair outro tipo de obsessão. Outro obsessor, que aí já não vai ser um caso pessoal, vai ser um caso por atração, por afinidade, mas eu vou ter companhia ali me perturbando. Agora, se eu já me modifiquei, isso também acontece, esse aqui desistiu, se eu já estou melhor, eu não assumi outro posto, eu não substituí ninguém, esse simplesmente desistiu do processo, aí o que vai acontecer? No futuro vai continuar aquele processo de reharmonização. Então, tem muitos casos, e a gente às vezes não, eu digo assim, nenhum de nós está isento de obsessores. Isso a gente pode afirmar. Nenhum de nós. Por quê? É só olhar o grau de evolução que nós estamos. Nós estamos no planeta de provas e expiações, ainda. Então, a psicosfera do planeta é de espíritos desencarnados, ainda num grau de evolução não muito alto. Então, a pressão que a gente sofre, tanto de encarnados quanto de encarnados para fazer besteira, é muito grande. Pode olhar na prática aí. Tu quer fazer alguma coisa de bom, tu fala, vou fazer. E daí você é bobo, ninguém mais faz isso. Todo mundo faz ao contrário, todo mundo faz errado. Quer dizer, vem 200.000 pessoas para falar para você não agir no bem. Mas quando você fala que quer fazer um troço errado, aparece um monte para te incentivar. Isso não é só pressão de encarnados. É o plano espiritual inferior também estimulando a gente. Por isso que você vê, onde tem multidão, qualquer gritinho, qualquer incitação, aquilo vai se alastrando, porque tem a pressão desses desencarnados que ainda compõem a população terrena. Então, é de bom grado que nós continuemos esse processo de harmonização, de pacificação, de disciplina, mas isso não ocorre de uma hora para outra, claro. Fez mal a mim, eu vou fazer esforço para não devolver. E vou me afastar. Por enquanto, eu não tenho condições de querer de uma hora para outra, e não é natural, os espíritos falam isso, não adianta você, de uma hora para outra, você não vai sentir perto do inimigo o mesmo conforto que você sente quando está perto de um amigo. As vibrações, isso é antinatural. Então, o afastamento, ele já é o primeiro passo no processo de desligamento dessa troca de ódio. Porque só rememorar aí os casos que a gente já teve de dissensão,
Que de vez em quando a gente pensa na pessoa, a gente fala assim, caramba, que tu tem que, quando você já tem essa consciência, você, opa, peraí, eu vou limpar, não quero pensar nisso. Por quê? Porque ainda há uma ligação. E os espíritos desencarnados aproveitam isso. E essa obsessão ocorre, no início da mediunidade é muito comum, espíritos querendo atingir a gente para não ir para o trabalho, para não ir... Aí não dá, se a gente já começa a se equilibrar, não atinge a gente, aí começa a fazer através dos filhos. Ou se a mulher, que é o médium, começa a fazer em cima do marido, ou vice-versa, vai procurar um jeito de querer te atrapalhar. Quando você consegue um determinado grau de equilíbrio, essas coisas param de ocorrer. Mas no início do trabalho mediúnico, antes da gente ter consistência, acontece um monte de coisa. Fenômeno eletrônico, então, no início, cansei de, às vezes, ia fazer palestra, o carro às vezes não pegava. Quando depois já comecei a desconfiar, tá legal, fica aí. Pegava um táxi e ia. Quando voltava, ligava o carro, estava funcionando. Porque são efeitos físicos fáceis de fazer. E tem isso no início, mas quando você demonstra um certo equilíbrio e já você supera aquilo, é como os espíritos falam. Se o obsessor se sente descoberto, e me descobriram, não tem mais graça para ele. Isso, assim, é daquelas obsessões que não são pessoais, aquelas gerais. Porque a pessoal, o espírito, vai ficar atazanando a gente até que a gente resolva o problema. E a melhor demonstração que a gente tenha, mesmo não conhecendo o espírito, mesmo ele estando desencarnado, para que ele se afaste e entenda que nós mudamos, é exatamente o nosso comportamento. E isso tem várias narrativas. O professor G. Jorge narrava um caso que era assim, tinha um obsessor, por conta de vidas passadas, que perseguia ele, que uma vez incorporou na esposa dele e falou que acompanhava ele há muito tempo e, como viu a transformação dele, virou um espírito que o ajudava nos trabalhos de divulgação. Então você vê que é realmente, não adianta, garganta só. São pelos atos, são pelas demonstrações de mudanças efetivas que a gente faz. Então, é a doutrina espírita mostrando os caminhos para que todos nós possamos seguir e diminuindo o prejuízo aí na nossa conta para cada vez seguir o nosso caminho rumo ao aperfeiçoamento de uma maneira mais tranquila. Que Jesus nos abençoe. Agradecemos ao Paulo pelo brilhante estudo, pedindo sempre que aceite nossos convites para voltar a essa casa, que através dos seus estudos enriquece a todos nós. Vamos agora, então, passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médios que possam se posicionar. Querido mestre, mais uma vez lhe rogamos pelo amor, pelo carinho, e rogamos também, mestre, que possa sustentar os médios que realizarão o passe, que por intermédio de suas mãos, mas também pelos espíritos de luz que se fazem presentes, possam levar esses irmãos que aqui estão a tranquilidade, a harmonia, os fluidos e a energia que tanto vieram buscar. Assim, em seu nome, mestre, pedimos a permissão para iniciarmos o trabalho do passe. Graças a Deus. Nós espíritas
temos mania de julgar aqueles que estão em cargos públicos, políticos. Sempre julgamos para o mal. Nós nunca pensamos que algum deles ali pode ser um cristão, um irmão nosso, que está ali passando por uma prova, porque todos nós temos nossas provas. E aquela prova, por passar políticos, é muito difícil. O envolvimento com dinheiro é muito difícil. Então, nós sempre julgamos todos os políticos, todos em cargos públicos, os afortunados. Mas, se eles estão ali, é porque Deus está dando uma oportunidade deles se regenerarem, deles crescerem moralmente. Então, nós, espíritas, temos muita mania de julgar. Aí vamos pensar, e se nós estivéssemos lá? Ou será que em outra vida também já não estivemos no mesmo cargo e falhamos? Nós temos que pensar isso. São irmãos como nós, em prova. E se eles estão ali, é porque Deus permitiu, né? E vamos pensar também que nós tivemos grandes espíritos na área da política, que é o doutor Bezerra de Menezes, doutor Barçanuvo. Olha a grandeza desses espíritos. E precisamos orar. Orar muito por todos os nossos dirigentes, por todos os políticos, mandar vibrações boas, porque eles já trabalham num ambiente não muito bom. Então, irmãos, temos que estar sempre com um pensamento positivo para que tudo se encaminhe, tudo ande. Não julgueis para não ser julgados. Jesus sempre falava, somos irmãos. Sempre que pensarmos o mal, nos coloquemos nos lugares dos outros. Pensemos sempre que Deus dá a cada um a sua prova. Nós temos a nossa. Será que estamos passando pela nossa direito? Será que estamos cumprindo aquilo que viemos fazer aqui na Terra? Tem espírito cristão dentro da política que já não se mistura mais, que já consegue separar o joio do trigo, que eles estão mais lá em cima do que aqui, já não são tão matéria, né? Estão na terra, mas não são terra. São espíritos mais evoluídos. E esses irmãos, não podemos julgá-los, né? Então, meus irmãos, vocês fiquem com Deus, vão em paz, pense sempre em Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Graças a Deus. Assim, chegando ao final de mais um estudo, pedimos que, ao fechar nossos olhos, façamos a nossa prece final. Ah, Deus Pai, vós que és a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, que nos criou simples e ignorantes, mas enviou seu Filho Jesus, nosso irmão, para governar o planeta Terra e nos ensinar a sua lei, nos ensinar que ninguém chegará aos reinos dos céus se não for por seu intermédio. Nos ensinar a amar o nosso próximo como ele nos amou. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, agradecer às irmãs Fox, Allan Kardec e a todos os espíritos de luz que nos traz o estudo da doutrina espírita, onde nos esforçamos na compreensão da sua vontade para a nossa evolução espiritual.
Nos abençoe, Pai. Nos abençoe, Jesus, irmão querido. Permita-nos, nos ilumine em nossa caminhada, que por intermédio dos nossos anjos guardiões possamos nos manter fiel à sua lei e aos ensinamentos de Jesus. Seja pela sua vontade, Pai, seja pela proteção do nosso querido irmão Jesus e também pela companhia dos guias espirituais que sustentam com harmonia esta casa de amor, mas principalmente em nome do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do seu amor, Pai, pedimos licença para encerrarmos o estudo desta quarta-feira à noite. Pedimos também para que os nossos guias espirituais possam nos acompanhar a todos que aqui se fazem presentes aos seus lares. Que assim seja, graças a Deus.